Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Direito Imobiliário na Prática, nossa sexta aula. Vamos falar hoje sobre o direito condominial, parte 1. Não há como se falar no direito condominial sem falar na Lei 4.591/64, que é a lei que, até um tempo atrás, regia todo o ordenamento jurídico em relação ao condomínio. Os condomínios edilícios eram integralmente regidos por essa lei, e com o advento do novo diploma, Código Civil, em 2002, parte da mencionada lei foi derrogada, e com isso surgiu a necessidade dos condomínios constituir sob a égida da legislação anterior e adaptar os seus atos constitutivos às alterações por ela trazidas. Em que pese se tratar de uma legislação com mais de 15 anos vigente, na prática, percebe-se que muitos condomínios ainda mantêm convenção e regime interno defasados, mesmo não sendo obrigatória a alteração dos atos formalizados antes do Código Civil. A não adequação às novas normas, sem dúvida, pode ensejar uma série de problemas na administração do condomínio e nas relações entre os diversos proprietários. Vamos ver o impacto que a lei do novo Código Civil de 2002 nos condomínios edilícios. No ordenamento jurídico, a primeira disposição sobre os condomínios edilícios foi trazida pelo Decreto 5.481 de 1928, que mesmo nos primórdios desse tipo de edificação no Brasil, já abordava no seu artigo 9º a necessidade de um rateio de despesa comum, de acordo com o valor de cada propriedade, na forma definida na Assembleia Geral anual. E no bojo do processo da industrialização e do desenvolvimento de grandes centros urbanos, com a ápice na construção de Brasília, principalmente, a Lei 4.591 foi a primeira a dispor especialmente sobre os condomínios edilícios, trazendo normas sobre a Convenção de Condomínio a partir do seu artigo 9º e sobre o rateio das despesas a partir do artigo 12, dentre outros. Regulando essa matéria tão essencial à vida contemporânea, modernamente, o Código Civil de 2012 trouxe novas disposições a partir do artigo 1335. O Código entrando em vigor em 2003, que a Lei 10.406, modificou a antiga Lei dos Condomínios, a 4.591, de 64, que regula o setor. A legislação de 64 abrange temas como convocação e a realização de assembleias, o direito de propriedade, despesas condominiais e o uso das áreas coletivas dos condomínios. O que muda com o novo Código Civil? Algumas das mudanças mais importantes para os condôminos e os condomínios após o novo Código estão relacionadas à maior liberdade dada aos gestores de condomínios, por decidirem sobre suas próprias normas. Agora há muito mais margem para a autorregulação e a transferência do poder para a Assembleia. Isso possibilita que a comunidade do condomínio tenha mais autonomia e poder na decisão da sua administração. Essa autonomia está relacionada a alguns aspectos. Vamos ver 5, pelo menos, deles. Sobre o percentual de juros incidentes sobre os atrasos, sobre as normas para rateio das despesas, forma de gestão, regras de conduta e a punição e obrigações dos condôminos e outras. A seguir, nós vamos ver as principais modificações na prática que trouxe o novo Código Civil, que alterou a Lei de Condomínio, a Lei de 1964. Nossa primeira modificação tem a ver com a atualização da Convenção.
Caso a convenção de um condomínio contenha cláusulas que contradigam o código, elas poderão ser validadas automaticamente. A destituição do síndico com o novo código é preciso metade absoluta até 1+1 dos condôminos para destituir o síndico e não 3/4 como acontecia na lei antiga. Sobre a multa para descumprimento das normas, o condômino que não cumpre reiteradamente com seus deveres para o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos, ser constrangido a pagar uma multa que corresponda a 5 vezes o valor da taxa condominial, conforme a gravidade, a reincidência das infrações. Por multa conduta antissocial. Vale dizer que essa multa foi criada com o novo código. Poderá chegar até 10 vezes o valor da taxa condominial. E por último, a multa por inadimplência. Caso houver o atraso de pagamento, o teto máximo caiu de 20% para 2%. Esse foi um ponto negativo da lei do Código Civil novo de 2002. Por fim, vale a pena lembrar que a queda na multa por inadimplência, instituída pelo novo Código Civil, foi prejudicial para muitos condomínios, que quase chegaram à falência ou tiveram que ajustar as taxas para cobrir o quadro negativo nas finanças. Vamos falar agora sobre o impacto do Código de Processo Civil de 2015 nos condomínios edilícios. A Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil, que traz uma mudança importante no procedimento referente à cobrança das contribuições condominiais, pois junto com a execução irá o pedido de penhora do imóvel objeto da inadimplência, ou seja, a dívida não for paga no prazo de 3 dias, é feita a penhora imediata do imóvel, que já foi requerida com a propositura da execução da dívida. Se não for paga, o imóvel irá a leilão imediatamente. O inciso 10 do artigo 784 do novo diploma, sancionado, eleva a condição de título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínios edilícios prevista nas respectivas convenções ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Isso significa, na prática, que os síndicos, administradores de condomínios, profissionais do direito que atuam na seara imobiliária, uma diminuição fantástica do tempo, porque não estamos falando de meses, mas de anos, que levaria uma cobrança de taxa condominial na via judicial, na medida em que o crédito dessa natureza já poderia ser submetido desde logo à execução. Porque isso tudo porque foi suprimida uma fase de conhecimento, que era a verificação preliminar da dívida de condomínio, como se tivesse alguma dúvida da sua existência. E somente agora a lei já lhe atribui os requisitos de certeza da liquidez e da exigibilidade inerentes aos títulos executivos. Na prática processual, ao invés de requerer a citação do condomínio inadimplente para se defender sobre os fatos narrados na petição inicial, somente após essa fase que poderá ser procrastinado pelo devedor condômino, se chegaria à sentença definitiva. Nessa fase, poderiam ser interpostos recursos diversos pelo condômino inadimplente, que poderia levar o processo a todas as instâncias cabíveis, somente para ganhar tempo, tudo com os juros de 1%. O novo Regramento Processual Civil, com a execução direta com a penhora, entrou em vigor em março de 2016. A petição protocolada em juízo pelo condomínio credor
requererá a citação do condômino inadimplente para diretamente quitar a dívida em 3 dias, sob pena de adoção das medidas constritivas próprias da execução, a exemplo da penhora de tantos bens quanto bastarem, ou seja, para a satisfação da dívida em execução, ou seja, as dívidas do condomínio, das taxas de condomínio. E a garantia, nesse caso, é o próprio imóvel inadimplente, que a legislação não outorga os benefícios da blindagem por ser o único imóvel da família. Juntamente com os impostos, esta imunidade é excluída da dívida de condomínio, como também ocorre com o IPTU, que por ser o único apartamento da família, não se beneficia de não poder ser penhorado, como define a Lei 8.009 de 90, que diz em seu artigo 3º: a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo se motivo for, diz no inciso 4, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Portanto, se os condomínios não se adequarem ao Código Civil de 2002, atualizando as suas convenções ao invés aos níveis de mercado, pouco valia terá esse grande benefício, pois os juros praticados pelos condomínios de 1% ao mês, definidos pela Lei de 64, há mais de meio século atrás, porque naquela época nem havia inflação, nada mudará em benefício significativo aos condomínios. Porém, a lei foi alterada em 2002 pelo Código Civil, como também na aplicação de multas maiores pelo atraso reiterado, que pode chegar a 500% sobre o valor da dívida ou sobre o valor do condomínio, da taxa de condomínio, bem maior do que a antiga, que era de 20%. É importante dizer, repetir, que o STJ aprova esse percentual na sua jurisprudência. Na jurisprudência do STJ e nas decisões por atraso reiterado, pela mesma forma, é obrigatório constar previamente na convenção do condomínio. Nós temos aqui um link que vai nos remeter a uma jurisprudência do STJ sobre a matéria. Com o novo Código vigente, agregado ao CPC, não pagar a taxa de condomínio passa a ter o mesmo peso e importância do que não pagar a fatura de um cartão de crédito ou de um cheque especial. Isso reduziu muito a inadimplência dos condomínios. Os juros da taxa de condomínio serão os juros praticados pelo mercado e as multas por atrasos reiterados no limite de 5 taxas de condomínios, e com a possibilidade da execução imediata, sem a tradicional ação de cobrança, que em média duravam de 5 a 15 anos. E com essa mudança, a tendência dos condomínios, conjugando o atual Código Civil e o Código de Processo Civil, é zerar a inadimplência, pois a garantia real da dívida de taxa de condomínio é o próprio apartamento, o próprio bem. Aqui chegamos no final da nossa aula sobre o direito condominial, parte 1. Nós teremos na próxima aula direito condominial, parte 2, que vamos tratar dos temas sobre o conceito do condomínio, a classificação dele, direitos e deveres e da extinção dos condomínios. Até a próxima aula.